Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai trabalhar agora um conteúdo que, para a prova do Enem, ele acaba sendo bastante importante porque tem uma habilidade que depois eu vou mostrar para você que se encaixa muito bem para esse conteúdo. Embora sempre diga aos alunos que para a prova do Enem a gente não tem um conteúdo específico, né? Então as habilidades e competências que a gente tem lá na matriz de referência do Enem, aquelas habilidades elas podem ser cobradas a partir de qualquer conteúdo de história. É claro que quando a gente analisa essas habilidades, a gente consegue identificar na história alguns fatos que falam, nossa, isso aqui se encaixa muito bem nessa habilidade. Olha, isso aqui é uma relação de poder entre as nações. Então pode cair isso aqui por causa da habilidade tal. Enfim, dessa forma que a gente estuda melhor para a prova do Enem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós vimos até a Primeira Guerra Mundial na aula anterior e a gente disse que a Primeira Guerra Mundial é o resultado de todas as transformações ocorridas, principalmente na Europa, durante o século XIX, o que vai levar a uma corrida imperialista ou neocolonial, onde a Europa vai dominar a África, vai dominar a Ásia, e ali a gente vai ter uma luta entre essas nações, uma rivalidade muito grande entre essas nações, por influência, né? E por domínio direto, justificado pela ideia do darwinismo social, da superioridade racial do homem branco, que teria um fardo de levar a civilização, enfim, todas essas justificativas de dominação de um território que pode ser cobrado na prova do Enem de vocês. Quando a gente tem o término da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma situação devastadora da Europa. Essa Europa que há pouco tempo, né, estava inserida na Segunda Revolução Industrial, expandindo o seu comércio, a sua indústria, essas novas relações sociais que surgem, essa Europa vai sofrer um baque, que é a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial vai trazer um novo agente político, econômico e militar, ou seja, uma nova potência, né, nessas esferas, que é os Estados Unidos da América, que participaram da Primeira Guerra Mundial, mas sem ter o seu território atacado. Participaram da Primeira Guerra Mundial ao final da guerra. Eles ganharam muito dinheiro com a guerra. Ao final da guerra, então, eles vão ser a grande economia do mundo, né? É ali que a gente tem o início da superação da economia norte-americana, né, em relação à economia inglesa. É ali que a gente vai ter o início da superação e do domínio, vamos colocar, né, da referência, aliás, do dólar frente à libra esterlina inglesa. É claro que isso, a transformação total, né, a mudança total do dólar da libra pelo dólar vai acontecer um pouquinho depois, mas isso já evidencia um pouco o poder que os Estados Unidos vão adquirir, principalmente econômico. Então os Estados Unidos eles vão ter um papel bastante importante nessa recuperação da Europa. E eu queria mostrar para vocês esse período chamado entreguerras. Entre guerras. Esse período entre guerras é o período que vai do fim da Primeira Guerra Mundial, então a gente está lá em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Esse período do entreguerras vai ser conhecido como período de ascensão lá na Europa Oriental, na Europa onde predomina a Rússia, né, do comunismo a partir da Revolução Russa. Nesse período entre guerras, na Europa Ocidental, a gente vai ter crise do capitalismo, crise que depois vai ser aprofundada por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a ascensão
de governos totalitários. Então a Europa está mergulhada no caos, realmente. O que acontece nesse período entre guerras é que um paizinho em especial, a Alemanha, na década de 20, vai ter uma situação muito complicada. Eu gosto de trabalhar esse título, Alemanha na década de 20, para vocês entenderem como que a gente vai ter a ascensão do nazismo na Alemanha. Ora, a Alemanha na década de 20 é uma Alemanha que está totalmente com o seu território destruído, em recuperação. A Alemanha, na década de 20, é um país que tem uma economia destruída, que precisa de recuperação. A Alemanha, na década de 20, ela vai sofrer bastante com uma imposição dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, que vão colocar em prática o famoso Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele vai trazer um peso muito grande para a Alemanha, muito maior do que ela já tem. Então, esse Tratado de Versalhes, ele vai impor à Alemanha pesadas sanções, né? E essas sanções impostas para a Alemanha refere-se principalmente a um pagamento de reparações de guerra. Tudo bem, né? Ela perdeu a guerra, então ela vai ter que arcar com algumas consequências. Porém, o Tratado de Versalhes, ele vai ser bastante impositivo, ele vai ser bastante humilhante para a Alemanha, e isso vai ser muito claro para a população. Eles vão perceber, né, que eles não querem simplesmente uma rendição da Alemanha, o fim da guerra, ou seja, os vencedores da guerra, né? Eles querem praticamente humilhar a Alemanha. É esse o sentimento que eles têm. Claro, se a gente olhar para o passado, a Alemanha surge de uma guerra contra a França, onde a França se sentiu humilhada. Então, é a vingança francesa, a gente pode colocar assim, Tratado de Versalhes, França. Então, é como se fosse essa vingança. E eles vão colocar para a Alemanha uma reparação de guerra que a Alemanha não tinha condições de pagar, tá? Essa reparação de guerra, alguns autores vão dizer ali que são alguns milhões de libras esterlina, isso em dólar dava mais ou menos 24 bilhões de dólares naquela época. A Alemanha vai dizer, eu não tenho condições de pagar esse dinheiro, eu não tenho, né? A Alemanha tem todo um parque industrial destruído, a Alemanha tem, além de pagar essas indenizações, a perda de parte do seu território e a perda de territórios que eram territórios industriais. Então a Alemanha vai dizer, eu não tenho como pagar essa indenização. E os Estados Unidos, inclusive, vão tentar intervir nisso, mas os vencedores vão dizer, não importa, a Alemanha vai ter que pagar, né, essa indenização, e o tratado vai ser colocado em prática a partir de 1920. Isso vai trazer um problema muito grande para a Alemanha, porque além da reparação de guerra, o Tratado de Versalhes vai proibir a Alemanha de ter um exército maior do que 100 mil pessoas, vai tirar territórios da Alemanha, vai perder todos os seus territórios coloniais,
né? Dentro da própria Alemanha, né, ela vai ter parte do seu território desmilitarizado, ocupado pelos países vencedores, principalmente para a França. Então a Alemanha sofre muito com isso e tem que pagar essa indenização. Como que a Alemanha vai pagar essa indenização, né? Se a economia da Alemanha ela está totalmente destruída? Ora, aí a gente consegue perceber o seguinte, tá? A Alemanha ela vai ter algumas fases aqui, principalmente entre 1920 a 1923, que em virtude, segundo os alemães, do Tratado de Versalhes, tá? A Alemanha vai mergulhar na chamada hiperinflação. Por que hiperinflação? A Alemanha, para poder pagar as reparações de guerra, a Alemanha não consegue fazer isso com a riqueza que ela gera a partir, né, dos seus parques industriais, da sua economia, né, e a Alemanha ela vai cair na tentação que os economistas vão dizer da emissão de papel moeda. Então a Alemanha vai emitir papel moeda, só que esse papel moeda, quando ele acaba sendo abundante dentro de um país, sem lastro econômico, faz com que a mercadoria, né, os produtos acabem aumentando cada vez mais de valor e a moeda ela perca esse valor, ela vai perdendo o seu valor de compra. Só para vocês terem uma ideia, a hiperinflação lá na França, lá na Alemanha, ela era o seguinte: em 1923, que é o ano da hiperinflação, a gente vai ter um dólar americano, ele era igual a mais ou menos 4,2 marcos alemães. Quer ter uma noção do que é a hiperinflação da Alemanha? Em 1923, ao final do ano, $1 americano vai corresponder a 4,2 trilhões de marcos alemães. Trilhões. É uma coisa assim impensável. Né? A gente tem charges, fotos da época que mostram crianças brincando com blocos de dinheiro, porque o dinheiro não tem valor algum. Então essa hiperinflação da Alemanha, ela vai ser algo muito terrível, simplesmente vai quebrar. As pessoas não conseguem comprar um pãozinho sequer, né? E a situação fica dramática. Aqui eu acho interessante você fazer alguma comparação de países atuais que vivem essa situação de hiperinflação. Né? No caso, eu sugiro que vocês deem uma analisada, né, na Venezuela como um assunto de atualidades, porque lá a gente está tendo também uma hiperinflação, que não necessariamente na mesma proporção que a Alemanha na década de 20, mas para você ter uma ideia como que o povo sofre com isso, né? Perdendo o poder de compra, né? Passando necessidades, e isso vai fazer com que em 1923 um camarada chamado Hitler tenta tomar o poder, né? A partir dos seus discursos contra o liberalismo que existia. Por quê? Hiperinflação, crise, faz com que a Alemanha tenha o surgimento dentro do seu país de ideologias extremistas, tanto da esquerda como da direita. Essas ideologias extremistas o perigo comunista de um lado e essas ideias, né, mais radicais de outro. Só tem uma coisa, todo mundo sabia, né, que o comunismo levaria a uma ditadura. Todo mundo sabia o que estava acontecendo na União Soviética. Então ninguém queria que aquilo acontecesse na Alemanha, porque seria uma afronta ao capitalismo. Então existe ali uma terceira via, vamos colocar assim, né? Uma outra opção, que a princípio não é o desejo dos alemães. Por quê? Porque em 1923, com essa hiperinflação, a Alemanha vai conseguir ajuda internacional. A Alemanha vai conseguir, principalmente através de capital estrangeiro, empréstimos, para recuperar a sua economia. E esse capital estrangeiro vem principalmente dos Estados Unidos da América. Quando então os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para a Alemanha, os Estados Unidos eles vão ajudar a Alemanha a renegociar essa dívida de guerra.
E a Alemanha vai renegociar essa dívida de guerra, né, e vai pagar lá um valor anual de alguns milhões de dólares, né, dentro da sua capacidade de pagamento. Então eles vão sentar, vão negociar. Entre 23 e 28, a Alemanha acaba conhecendo um crescimento econômico. Tanto é que o Hitler tenta tomar o poder aqui em 1923, o famoso putsch lá da cervejaria, e o Hitler é preso, né? Depois ele é solto e ele vai demorar bastante tempo para ele ter uma ascensão novamente na Alemanha. O que vai acontecer é que entre 1823 a 1828 a Alemanha realmente, né, começa a se recuperar, né, começa a conseguir pagar as suas indenizações de guerra. A princípio está indo tudo bem, está indo maravilhosamente bem, né, a recuperação da Alemanha. Acontece que nos Estados Unidos, na década de 20, existe uma euforia muito grande, né, com o crescimento, né, ininterrupto dos Estados Unidos. Esse crescimento econômico está muito ligado, né, ao desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos, está muito ligado às exportações dos Estados Unidos. Lembrando que a Europa está em recuperação e se recuperando basicamente com financiamento dos Estados Unidos. Só que vai chegar um momento que esse crescimento vai começar a desacelerar. E os Estados Unidos, que têm um estilo de vida próprio, um American Way of Life, o estilo de vida americano lá da década de 20, ele vai chegar um momento que vai haver um baque, né? Que é o ano de 1929. Esse momento do ano de 1929 nos Estados Unidos, que vai fazer com que a produção dos Estados Unidos ela se torne tão grande, que não tem consumo nem interno nem externo. Não tem consumo interno porque boa parte da população que teve o seu poder aquisitivo aumentado ao longo da década de 20, elas, né, compravam tudo que podiam comprar e chega um momento que ela não tem tanta necessidade de comprar mais. Então você já começa a ter, né, o produto sobrando dentro do próprio Estados Unidos ali. Okay? E fora dos Estados Unidos a gente tem essa recuperação que está acontecendo da Europa. A gente está falando que de 1923 a 1928 na Alemanha, começa uma recuperação, né, da Alemanha. Essa recuperação da Alemanha permite que, num determinado momento, as suas necessidades em relação aos Estados Unidos diminuam também. Então, a gente tem como consequência a diminuição das exportações vindas dos Estados Unidos. E essa diminuição das exportações vindas dos Estados Unidos vão fazer com que as indústrias dos Estados Unidos não precisam mais produzir tanto. Se não precisam mais produzir tanto, não precisa de toda aquela mão de obra. Então você começa a dispensar pessoas. Essas pessoas começam a ficar sem emprego. Começam a ficar sem emprego, começam a consumir menos. E pior do que isso, não só consumir menos, elas começam a retirar as suas reservas, né, que elas tinham durante o período de bonança, né, que eles experimentaram. Era muito comum na década de 20, lá nos Estados Unidos, pessoas simples, classe média, trabalhadores inclusive, investirem parte do seu capital em bolsa de valores. E a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, naquela época, sem muita regulamentação do Estado, né, um Estado totalmente liberal, a gente vai ter muitas empresas que vão começar a perder valor das suas ações em virtude dessa, né, dessa situação, e ali vão começar a aparecer algumas situações, né, como, por exemplo, o valor de determinada empresa não ser exatamente aquilo que era divulgado, né? E ali as pessoas começam a retirar completamente, né, o seu dinheiro, fazendo com que a gente tenha a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A maior crise que existiu do século XX, principalmente. Para vocês terem uma ideia de comparação, tá? Nós tivemos uma crise em 2008. Uma crise de 2008 que também aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma crise que aconteceu especialmente num setor que é o setor imobiliário lá nos Estados Unidos. A crise de 2008 foi tão grande que as pessoas não conseguiram saldar as suas dívidas, pagar os seus financiamentos e começaram a perder os imóveis. Só que os bancos, né, foram tendo que ter tantos imóveis que eles foram tomando
que ficou muito caro para os bancos manterem aqueles imóveis. Acreditem, podem pesquisar lá na internet. Nós tivemos casas nos Estados Unidos em 2008 sendo vendidas a $1. $1 uma casa. Você gostaria de comprar uma casa por $1? Eu gostaria de comprar uma casa por $1, né? Então a gente teve uma crise tão grande que as coisas perdem o valor, o dinheiro perde o valor, né? E a gente teve essa situação. 2008 não foi a maior crise de todos os tempos dos Estados Unidos, porque em 1929 nós tivemos a maior crise que os Estados Unidos já conheceram e que foi tão grande que influenciou, ou seja, que vai disseminar para o mundo todo, né? Uma crise mundial. Claro, a Alemanha, que conseguia saldar suas dívidas a partir do capital estrangeiro vindo dos Estados Unidos, vai mergulhar na crise também, porque esse capital não vem mais. Os Estados Unidos vão falar, opa, agora não posso mais emprestar dinheiro para você. Aliás, aquilo que eu te emprestei, eu precisava que você me devolvesse, porque agora eu estou precisando. E aí então os Estados Unidos começam a deixar de investir na Europa, e a Europa, que estava se recuperando, mas não se recuperou por completo, vai, né, mergulhar na crise também. Aí sim, lembra que o Hitler, em 1923, já tinha colocado as asinhas de fora, mas não conseguiu tomar o poder? Agora a estratégia é diferente. Ele vai concorrer às eleições com seus discursos afiados contra, né, o que ele chamava de inimigos da nação, que mergulharam a Alemanha na crise. E o povo, né, carente que estava, começa, né, a achar interessante as ideias do Hitler. Veja que o Hitler político, antes de tomar o poder, não é aquele Hitler lá do final da década de 30 que vai começar a matar os judeus, não. A princípio, ele vai falar um monte de coisa que os alemães gostam de ouvir. E aí, então, ele vai ganhar eleições lá para o parlamento da Alemanha, né, junto com o seu partido, que é o Partido Nazista, e ele vai, então, ter a maioria no parlamento e vai ser chamado, né, para ser chanceler lá da Alemanha. Quando ele é chamado para ser chanceler da Alemanha, é como se ele fosse um primeiro-ministro. Existia lá o presidente da Alemanha, né? Só que o presidente da Alemanha já era um cara de muita idade, que morre no ano seguinte. Então o poder cai no colo do Hitler, que unifica tudo, né? E se torna ali o Führer, né? Um cara que vai se utilizar muito do discurso romântico, idealista, de transformar a Alemanha grande, né? Uma Alemanha que é um terceiro Reich, né? O terceiro império alemão, e o povo vai acreditar, vai aplaudir, né? Porque eles estavam na miséria. Pior que tá, não fica, segundo pensavam. Então Hitler seria essa pessoa que transformaria a Alemanha. E vejam, a princípio ele consegue transformar bastante a vida das pessoas. Ele investe em obras públicas, ele remilitariza a Alemanha, ele começa a ocupar, né, os territórios que o Tratado de Versalhes o proibia e ninguém faz nada. Então, esse período entre guerras é o período de ascensão dos regimes totalitários na Europa. Falei da Alemanha especialmente, por causa do nazismo. Nós tivemos também na Itália, né, até mesmo antes do nazismo na Alemanha, a ascensão de Benito Mussolini com o partido fascista, que também tinha essa visão romântica, idealizada, de transformar Roma, né, de transformar a Itália, né, num novo império romano. Vejam que é sempre uma visão grandiosa das coisas, certo? Então, tanto na Itália como na Alemanha, a gente tem a ascensão desses regimes totalitários. Regimes totalitários da Europa. Porque se a gente for analisar, a gente também tem o regime totalitário, da Rússia, que é o comunismo. A União Soviética é um regime totalitário também. Então, o que acontece? Hitler surge de um problema social muito forte, que é a crise pós-Primeira Guerra Mundial. Essa crise social de Hitler é o que coloca ele no poder. E aí, claro, né, ele vai perseguir depois, vai, né, se tornar um ditador, né, um governo totalitário de perseguição àqueles inimigos que ele elege como sendo responsáveis pela crise da Alemanha. Inimigos internos e inimigos externos. O Hitler vai ser um antiliberal. Ele não é anticapitalista, mas ele é um antiliberal. Tá? Aqui na Alemanha é o iluminismo ao contrário.
Aquele iluminismo que prometia um futuro grandioso através do progresso da ciência não deu certo na visão do Hitler. E não deu certo por quê? Porque o liberalismo não dá certo. A gente precisa de um governo forte, centralizado, que consiga, né, direcionar esse crescimento. Então, eles vão falar, nossa, é verdade, né? Olha só, toda a crise que a gente tem, Primeira Guerra Mundial, vamos dar um voto de confiança aí para o Hitler, para ele fazer a Alemanha ficar grande novamente. Então, a Alemanha mergulha nesse novo cenário, que é o regime totalitário do nazismo, que vai mergulhar não só a Alemanha, mas toda a Europa e o mundo, inclusive o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, né, que vai de 1939 a 1945. Mas vejam, eu falei muito do período entre guerras, da crise que vai acontecer, né, as pessoas fugindo da Europa, vindo para o Brasil, migrando de uma região para outra em busca de uma melhoria da qualidade de vida, enfim, várias transformações. Como que o Enem pode cobrar de você esse conteúdo? Olha aqui. Como a gente sempre fala das competências e habilidades do Enem, nós temos aqui a competência número 2. Competência número 2 diz o seguinte: compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. A gente vai ter uma mudança muito importante na Europa desde o fim do século XIX. Mudanças geográficas, resultante da relação de poder entre as nações. Muitos países vão surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, inclusive, que vão ser, inclusive, ser considerados, né, causas da Segunda Guerra Mundial também. E aí a gente vai ter problemas resultantes disso. A Primeira Guerra Mundial mergulhou a Alemanha numa crise terrível. Como que ela solucionou esse problema? Dentro dessa competência, a gente tem essas habilidades aqui. E eu queria chamar a atenção para essa habilidade número 8, que é bastante cobrada na prova do Enem, que diz o seguinte: analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Eu queria que você separasse isso aqui em duas partes. Analisar a ação dos estados, como que os países eles vão enfrentar um problema decorrente do fluxo populacional. Quando eu falo fluxo populacional, vocês não lembram de imigração? A gente está tendo problema de imigração pelo mundo. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Vai cair essa habilidade no Enem? Vai, porque todas as habilidades caem. Vai cair alguma questão que envolva problemas de imigração? Tenho certeza que sim, por causa dessa habilidade. Qual o problema de imigração? Pode ser a Venezuela, pode ser a Síria, pode ser esse período aqui do entreguerras que eu acabei de falar para vocês, pode ser algum período da história do Brasil, né, que houve muita entrada de imigrantes aqui, ou de qualquer outra região, porque o Enem não tem um conteúdo específico, mas ele tem essas habilidades. Então, pode ser cobrado uma questão dessa forma? Sim. E como que esses estados, eles enfrentam problemas de ordem econômica e social? Como que a Alemanha enfrentou o seu problema de ordem econômica e social decorrente da Primeira Guerra Mundial? Como? Com a ascensão do nazismo. Achou que aquilo ali poderia ser, né, a resolução dos seus problemas, o que na realidade vai acabar mergulhando a Europa e o mundo na Segunda Guerra Mundial. Ok, gente? Então, aí está mais uma aulinha de revisão para vocês estudarem para a prova do Enem. Um abraço.